Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta parábola apresenta com um ar um pouco misterioso, mas, por outro lado, também com clareza, o grande mistério da presença do mal no mundo e entre os seres humanos. Na parábola, o diálogo que existe entre o Senhor, o que semeou, o dono do terreno, e os seus empregados, revela as questões importantes. A primeira delas: o Senhor não semeou semente boa? Não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? E o Senhor vai responder: a semente que eu plantei era boa. Um inimigo veio e plantou o joio. Vocês devem se recordar que no relato da criação, no livro do Gênesis, a cada ato da criação, o texto diz: e Deus viu que era bom. Até chegar no final, depois quando Deus então cria também o ser humano, e Deus viu que era muito bom. Se Deus é bom, por que existe o mal no mundo? Por que existe tanta gente maldosa? Deus não criou o mal. Não, mas Deus criou os seres humanos, e tem gente boa e tem gente má. Deus não criou pessoas más. Os seres humanos são bons. Mas então, por que é que existe o mal? Porque o inimigo semeou o mal. O mal não vem de Deus. A não ser que a gente diga assim: mas Deus criou um mundo no qual existe a possibilidade do mal. Isso sim. Como possibilidade, a gente pode dizer que Deus criou. Como ato seu desejado, não. Mas o ser humano, de onde que vem a maldade do ser humano se o ser humano é bom? A maldade do ser humano vem da possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Isso que Santo Agostinho estudou tanto, sobre o que ele se debruçou e condensou tudo num belíssimo livro chamado O Livre-Arbítrio. Para que o ser humano pudesse escolher livremente o bem, era necessário que ele tivesse a liberdade para escolher entre o bem e o mal. Mas a vontade de Deus não é que ele escolhesse o mal, o livre-arbítrio. Então Deus não devia ter dado o livre-arbítrio para o ser humano. Deveria tê-lo feito assim, como um ser que agisse na bondade automaticamente. Sim.
se ele fizesse isso, jamais poderia esperar ser amado pelo ser humano. Poderia ser obedecido, mas amado não. Para ser amado, é indispensável que o ser humano seja livre, porque amar significa um ato livre de vontade. A segunda questão vem, então, do desejo de realizar a justiça. Então os empregados dizem: queres que vamos arrancar o joio? E aqui a resposta do Senhor: não. Porque vocês não são capazes de distinguir entre o bem e o mal. Não, mas tal pessoa merecia morrer, de tanta maldade que já fez. Merece sofrer. Quem é você para dizer isso? O que é que você sabe sobre a vida dele ou sobre a sua? Até sobre a própria. Deus sabe. Deus sabe qual é o bem possível para aquela pessoa e qual é o mal possível para você. Só Deus é capaz de realmente distinguir. E além disso, existe também um ensinamento na Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento, de que Deus contém o seu braço na justiça para dar tempo para que haja conversão, porque Deus é paciente. Isso somado à revelação de Jesus sobre a misericórdia, sobre a redenção, porque ele veio buscar e salvar o que estava já perdido. A revelação de quem no alto da cruz pede a Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A revelação de Jesus que há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Então, esta é a segunda lição. Nós não somos capazes de distinguir. Por isso, o bem e o mal convivem. Aliás, isso é tão importante que até para uma autoanálise, tem horas que a gente pensa que a gente é o bom. Tem horas que a gente pensa que a gente é a pior pessoa do mundo. Porque em nós também convivem o bem e o mal. Há dias em que a gente faz coisas bonitas, em que a gente abre o coração e realiza verdadeiras obras de Deus. Há dias ou momentos em que infelizmente a gente se fecha. Nós não somos capazes de julgar nem a nós mesmos. Então, a terceira lição: haverá um momento do juízo e haverá o juiz. O Senhor diz aqui: no tempo da colheita, eu direi aos que cortam o trigo. É Ele quem haverá de realizar o juízo, no tempo certo. E o que fazemos enquanto isso? Enquanto isso, nós procuramos a conversão. Procuramos arrancar o quanto pudermos arrancar desta semente do mal em nós. E o fazemos através dos auxílios também que a Igreja oferece, dos sacramentos, da palavra de Deus, da oração, para que nós possamos fazer com que esse trigo em nós se fortaleça cada vez mais. E assim fortalecidos, quem sabe não seremos capazes de ajudarmos nossos irmãos também a arrancarem o mal da vida deles também e tornar esse mundo um mundo mais aberto à graça de Deus para realizar a vocação que recebeu desde a criação, porque Deus viu que tudo era bom. Rezemos. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.